Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amém. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias em Gênesis 49, primeiro livro da Escritura, Gênesis. Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. Eu lerei do verso 29 até Gênesis 50, verso 14. Essa será a porção que eu farei a leitura, e peço que todos acompanhem, e também pregaremos Gênesis a partir do Gênesis 49, verso 29, até Gênesis 50, verso 14. Eu peço que você acompanhe, não só os adultos, mas também as crianças. Prestem atenção no final da história de Jacó, esse maravilhoso final que nos traz grande esperança, não só para as crianças, mas também para todos os que estão aqui nesta manhã. Assim nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 49, verso 29. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que está nele, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, e os principais da casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, e os rebanhos, e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar
de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura, a Efron o heteu, fronteiro, a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez, bondoso Deus, autor da vida, Pai que está nos céus, Pai que dá o Espírito, Pai que tira o Espírito, Deus que faz viver, Deus que faz morrer, Deus que não só criou, mas sustenta a vida de todos, os bons e também os maus, como está escrito. A Ti, ó Deus, a Ti nos dirigimos, é com o Senhor que falamos e por meio de Jesus, nos méritos dele. Precisamos lembrar dessas verdades quando nos dirigimos ao Senhor, inclusive nessa hora, a hora da pregação da Tua Palavra, que ouviremos acerca desse assunto tão importante para as nossas vidas. Seja conosco. Senhor, não nos permita, como uma criança que coloca para fora o alimento que lhe é saudável, porque o seu paladar rejeita. Não permita que nós rejeitemos, ó Deus, a Tua palavra, inclusive acerca deste assunto que é tão necessário para as nossas vidas. Por isso precisamos da Tua graça, por isso carecemos da operação do Espírito que fale conosco, que opere em nosso coração, temperando os nossos corações, ó Deus, abrindo espaço, e nós também precisamos assim também fazer, abrir espaço, forçar as nossas mentes e corações para receber a Tua palavra, acolhê-la. Senhor, dá-nos a Tua graça, te pedimos, te suplicamos, para que possamos não só ouvir, não só concordar, não só sentir, mas viver estas palavras, que elas sejam para nós prática diária, esperança em nome de Jesus. E se alguém está aqui sem Jesus Cristo, ó Deus, rogamos que o Senhor alcance pelo Evangelho de Deus que será pregado neste texto. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Você conhece alguém que trabalha com todo o serviço que é feito, né, ou uma parte do serviço que é feito para sepultar pessoas? Geralmente, essas pessoas elas são, digamos assim, apagadas na sociedade, não é verdade? Se alguém conhece alguém que trabalha com alguma parte desse processo, né, de sepultamento, então geralmente se fazem chacotas, geralmente nós ficamos perguntando, inclusive, como alguém consegue sobreviver desse trabalho diariamente, lidar com o sepultamento de pessoas, de vidas, né, pessoas que viveram, têm suas histórias, ver os seus parentes ali sepultando os seus entes queridos. Então, geralmente se pergunta, se tem esse trabalho como uma coisa, digamos, como que um mal necessário, ou quase isso. Isso acontece, irmãos, por causa da dificuldade de todos nós, inclusive nós que vivemos no Ocidente. Temos muita dificuldade de falar sobre morte, de pensar na morte, e inclusive de lidar com a morte quando ela chega a algum ente querido nosso. Por isso temos dificuldade, inclusive, de pensar em fazer planos funerários. Temos dificuldade, inclusive, com aquele momento em que o hospital liga
e temos um ente querido no hospital, e o hospital liga chamando os familiares, não dizendo o assunto, mas é evidente, ou quase evidente o assunto, para dar a notícia de que um familiar morreu, faleceu. Mas, meus irmãos, esse texto vem para nós nesta manhã, para, pelo menos, reduzir a dificuldade que nós temos com esse assunto. É patente, é claro que todos nós temos essa dificuldade, talvez você ache que não tenha, mas se pela providência de Deus, ou quando pela providência de Deus ele enviar a morte a algum ente querido seu, então você irá perceber a dificuldade que você tem de lidar com esse assunto. Todos nós, não só aqueles que são mais fáceis de chorar, mas inclusive aqueles que não choram por qualquer coisa, todos nós temos dificuldades com esse assunto. Mas, irmãos, esse texto vem para nós nesta manhã, para nos ajudar a perceber como é gloriosa a hora da morte para um crente. Como ela não deve ser temida, ainda que ela seja de fato o inimigo nosso, como diz o texto lá do Novo Testamento. Mas pergunta, o apóstolo Paulo dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi morta na morte de Cristo. E o seu ferrão foi tirado. Por isso, então, irmãos, nós podemos ter esperança para falar deste assunto. Por isso, então, o Senhor traz a sua palavra, esse assunto, para nos ajudar a trazê-lo aos nossos corações e pensar e encarar a morte, não com desespero, mas com esperança. Chegada, então, a hora da morte, penso que o que Deus quer que nós enxerguemos, o que Ele faz, é que Deus reúne os seus filhos ao seu povo e que Deus também honra os seus filhos diante do mundo. É isso que Deus está fazendo aqui nesse texto. Chegada a hora da morte, e ela chega para Jacó, e também, obviamente, para os seus filhos que não morrem, mas veem o seu pai morrendo. Chegada a hora da morte, Deus reúne os seus filhos ao seu povo e os honra diante do mundo. Esse é o ensino principal desse texto. Preste bem atenção nisso. Chegada a hora da morte, Deus faz duas coisas. Deus reúne seus filhos ao seu povo e os honra diante do mundo. Chegada a hora da morte, Deus reúne os seus filhos ao seu povo e os honra diante do mundo. Nós vamos ver esse texto em duas partes. Em primeiro lugar, chegada a hora da morte, Deus reúne os seus filhos ao seu povo. E em segundo lugar, chegada a hora da morte, Deus honra seus filhos diante do mundo. Veja, começamos o nosso sermão de hoje no verso 29 de Gênesis 49, o qual diz: depois lhes ordenou, dizendo, assim fala Jacó: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual comprou Abraão, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Aqui nós começamos a ver, meus irmãos, que a morte chega a Jacó. Também não era para tanto, são 147 anos. 147 anos. Jacó percebe que está chegando o final de sua vida. Ele já chamou os seus filhos todos, já os abençoou, cada um conforme a bênção que cabia a cada um deles. Nós vimos isso no último sermão. E agora, então, ali nesse momento de reunião de família, com todos os seus filhos, Jacó então diz: eu me reúno ao meu povo. Jacó aqui anuncia
O que está óbvio, o que está na cara. Um homem de 147 anos, com uma enfermidade que o acomete de cama, frágil, está para morrer. Todos os seus filhos estão percebendo isso. E ele anuncia então, chegou a hora. Em outras palavras, ele está anunciando, chegou a hora da minha morte. Mas, meus irmãos, perceba a forma com a qual ele fala isso. Veja, olhe para o verso 29. Eu me reúno ao meu povo. Jacó poderia falar, eu estou morrendo, eu vou partir. Mas ele não fala assim, ele diz, eu me reúno ao meu povo. E, meus irmãos, essa expressão que Jacó usa aqui, quando ele diz, eu me reúno, essa reunião, esse ajuntamento, é uma palavra usada no Antigo Testamento para pessoas e animais que Deus criou com vida, que se mexem pelo mundo, e ela é usada para falar, para se referir a essas pessoas ou animais quando eles vivem, na grande maioria, para pessoas. E é curioso como Jacó então aqui usa essa expressão para falar que será reunido ao seu povo. Jacó, meus irmãos, em outras palavras, está dizendo: eu continuarei vivo. Ele continuará guardando a promessa da terra que não recebeu, assim como Abraão morreu esperando, avistou a terra, morreu pela fé, assim como Isaque, seu pai, assim também Jacó está indo agora. E ele está dizendo, em outras palavras, eu vou continuar vivo e aguardando a terra que Deus prometeu. A concretização da nova terra. Isso é claro aqui, inclusive, a ênfase que Jacó quer dar, inclusive, é claro aqui que a sua fala, a forma, inclusive, na verdade, quando ele começa a falar, até o verso de número 33, forma que como que um inclusive, veja, é uma ferramenta de linguagem, começando falando com uma coisa e terminando com o mesmo assunto. Ele diz assim, eu me reúno ao meu povo, e o final do verso 33 diz, e foi reunido ao seu povo. Jacó quer, ou melhor, o narrador aqui quer enfatizar, inspirado pelo Espírito Santo, essa reunião, como de fato Jacó continua vivo, com todos aqueles que já partiram e fazem parte do povo de Deus. Isso é dito também acerca de Abraão, em Gênesis 25:8, você pode anotar e ler em casa. Isso é dito acerca de Isaque também em Gênesis 35:29. Acerca de Abraão, Gênesis 25:8, e acerca de Isaque, Gênesis 35:29. A mesma expressão é usada para dizer que deles estavam sendo reunidos. Meus irmãos, Jesus também afirmou algo semelhante. Vocês lembram? Quando vieram os saduceus pensando que iriam pegá-lo, com aquela história de que 7 irmãos, o mais velho, tinha uma mulher, casou-se com ela, morreu, e depois o segundo casou-se com ela, e depois assim por diante até o 7º, e depois eles perguntam que, acerca de na eternidade, quem seria o marido dela. O Senhor Jesus diz, errais. Abra sua Bíblia lá em Mateus 22. Por não conheceis a Escritura. Mateus 22, versos 31. Nós leremos apenas versos 31 e 32. O Senhor diz assim: Mateus 22, 31. Está escrito: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ora, se Jesus está dizendo que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, e ele é o Deus de Jacó,
Inclusive, nesse exato momento que Cristo está falando, ele está afirmando através dessas palavras que Jacó continua vivo. E como isso nos ajuda a olhar para a morte? Aqueles que estão em Cristo, quando partem pela morte, continuam vivendo, não acaba a sua vida. A sua memória não apaga, como dizem os adventistas do sétimo dia. E quando então a pessoa morre, ela entra num sono da alma, ou a psicopaniquia. Então, ela perde a sua memória, a sua consciência. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina? Não é verdade? Jacó estará muito consciente, com toda a sua memória. E ele está agora diante de Deus, vivo. Ainda que apenas em alma, ele continua vivendo. É isso, voltando para Gênesis, que ele está afirmando quando ele diz que eu me reúno ao meu povo. Ele continuará vivendo junto com aqueles que já partiram. Essa é a fé, meus irmãos, do povo da aliança. Isso está expresso também no Salmo 16. Não deixará a minha alma na morte, nem o meu corpo sofrer corrupção. Deus coloca essa esperança no coração do seu povo e nós precisamos que ela seja regada a cada pregação da sua palavra, para que possamos lidar com a morte quando ela chega até nós. E percebe, irmãos, como Jacó valoriza aqui o sepultamento. Sim, ele passa a dizer aqui, perceba o que ele quer, que ele quer ser sepultado, ele passa a dizer onde ele quer ser sepultado e ele passa a dizer com quem ele quer ser sepultado. Isso mostra como ele valoriza o sepultamento. Ele diz: sepultai-me com meus pais. Ele expressa, antes de morrer, aquilo que ele deseja, que quer que seja feito com seu corpo, para que a sua memória seja respeitada e honrada pelos seus filhos. Ele quer ser sepultado. Veja, ele diz: ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, verso 31. E ali sepultei Lia. Desde o seu avô, o sepultamento tem sido praticado. E aqui, então, Jacó demonstra que o sepultamento não deve ser feito de qualquer forma, mas ele deve ser feito como um ato de fé. Porque se Jacó será reunido ao seu povo, agora apenas a sua alma, na ressurreição, o seu corpo ressuscitará juntamente com todos aqueles que estão ali, fazendo parte do seu povo. É uma expressão de fé. É um ato de dizer: eu aguardo, eu creio que haverá a ressurreição. O meu corpo ainda se levantará. Jacó demonstra então que ele quer ser sepultado. E como vemos hoje, inclusive, irmãos, uma prática pagã e ato de cremar os corpos. Isso não foi criado no meio do povo de Deus. Isso é estranho às Escrituras. Isso é contrário à fé daqueles que aguardam a ressurreição. É um ato de brutalidade contra o corpo que será ressuscitado. Ainda que isso possa ser feito com muito amor ao ente querido, isso apaga. Isso é um ato que, inclusive, ofende a fé do povo de Deus. Mas veja que Jacó não apenas demonstra que ele quer ser sepultado, ele demonstra onde ele quer ser sepultado. Isso também é significativo. Ele quer ser sepultado, ele dá muitos detalhes aqui, parece estranho para nós não temos um mapa na nossa cabeça, por isso essas palavras de nomes de lugares é estranho.
Mas perceba porque Jacó, ele diz todas essas informações, ele não estará vivo quando ele for ser sepultado. Ele não quer ser sepultado em outro lugar. Ele não quer que errem. Por isso ele dá tantas informações de onde ele quer que seja sepultado. A caverna, aquela caverna, aquele campo que Abraão comprou, onde tem uma caverna. Ali onde foi sepultado Abraão e os demais. Perceba então que ele mostra o local onde ele quer ser sepultado, mas não apenas isso, ele mostra com quem ele quer ser sepultado. Abraão e Sara, sua mulher. Essa lista ela é interessante por dois motivos. Veja, Abraão e Sara, sua mulher, olhe para o verso 31. Isaac e Rebeca, sua mulher, ali sepultei Lia. Lia era a mulher de Jacó. Nunca deveria ter se casado com outra. Pela providência de Deus, embora ele foi enganado, Deus quis que ele se casasse com Lia. Muitos são enganados quando se casam com pessoas, não é verdade? Muitas pessoas dizem, se eu soubesse que você era assim, eu não me casaria contigo. Isso não dá o direito para ninguém desfazer o casamento? Da mesma maneira que não daria o direito de Jacó se casar com Raquel. Era um amor não correto que levava ele a se casar com Raquel. Mas Deus permitiu pela sua providência. Lia era a Jacó, a esposa de Jacó, assim como Sara, Rebeca era de Isaac, como Sara era de Abraão. Essa lista lá é significativa por isso, mas não apenas por esse motivo. Essa lista, meus irmãos, também mostra como Deus tira o mérito da linha biológica com relação à salvação, como ele arranca. A salvação, ela não é pelos méritos, nem mesmo de quem nasce primeiro. Nós sabemos, Jacó não era o primeiro. Nós sabemos, Rebeca era estéril. Nós sabemos, Sara também era. Todos eles não tiveram filhos e não herdaram a promessa pelos seus méritos. Essa lista nos mostra, meus irmãos, que o povo de Deus reunido é um povo reunido pela graça. Aqueles que morrem em Cristo estão ali a despeito das suas próprias obras pecaminosas, a despeito dos seus corações pecaminosos, estão ali porque por causa da obra do Salvador, daquele que trabalha por nós. Jacó mostra onde, porque ele quer ser sepultado, mostra onde ele quer ser sepultado e com quem ele quer ser sepultado. Jacó nos mostra como ele valoriza o sepultamento. Jacó aqui também nos mostra que ele demonstra aqui como chegou a hora da sua morte para os seus filhos. E como a promessa está muito clara, a promessa da terra está muito clara. Ele quer ser sepultado ali, porque ali é a terra de Canaã, que Deus prometeu dar a Abraão. E é ali que ele quer ser sepultado, aguardando a promessa. Jacó está com 147 anos. Muitas coisas na sua cabeça poderiam não funcionar. Mas não há o esquecimento da promessa. Ele está lúcido. Muito lúcido. Mais lúcido do que muitos jovens que entregam suas vidas ao pecado. Anos depois, meus irmãos, o Senhor Deus anunciou a sua promessa a muitos que queria espalhar muitas pessoas e depois reuni-las muitos naquela terra, não mais no Oriente Médio, mas na Nova Jerusalém. Abra sua Bíblia em Isaías 66. É lá que vemos isso, o chamado profeta dos gentios, Isaías 66. Isaías 66.
versos 22 e 23. Isaías 66, versos 22 e 23. Estamos vendo o primeiro ponto. Chegada a hora da morte, Deus reúne os seus filhos ao seu povo. Agora lemos Isaías 62, 22 e 23. Está escrito: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova e a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor? Aquela terra ali, hoje, inclusive, continua sendo tão disputada. É um símbolo da nova terra. E Jacó creu nisso, com todas as suas forças. E então pediu para ser sepultado ali. E de fato Deus espalhou o seu povo por muitos lugares. E agora ele irá reunir, na verdade, quando Cristo voltar, ele irá reunir não só os seus, mas inclusive os seus filhos, a posteridade, os filhos de Jacó, os filhos de Abraão, estarão ali reunidos para adorar eternamente. Não é isso que vemos em Apocalipse? Todos adorando diante do trono e servindo a Deus para sempre. Não mais apenas com suas almas, mas agora com seus corpos, mais do que nunca vivos. Nós vemos aqui, meus irmãos, então, voltando para Gênesis, que Jacó percebe a hora da morte chegando, mas ele também é reunido ao seu povo. Deus o recolhe, Deus reúne ao seu povo. Verso 1 do capítulo 50, segue o texto dizendo: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José aqui demonstra que o tempo que ele passou desde que seu pai chegou no Egito, o momento do reencontro, foi pouco para ele, para o que ele desejava experimentar com seu pai. Ele passou anos, 22 anos, afastado do seu pai, por um problema familiar. E agora, o seu pai morre. Ele desejava estar mais tempo com seu pai. Ele o abraça e o beija. Se apega a ele, como aquele que aperta a mão daquele que está indo. Assim faz José. Por vezes, meus irmãos, nós queremos ter mais tempo com entes queridos. Porém, Deus, em sua providência infinitamente sábia e santa, os toma para si, os reúne ao seu povo. Por vezes nós pensamos ali no leito da morte, vendo que eles já partiram, ou até mesmo momentos antes, quando estavam enfermos, fizemos vários planos para usufruir da sua presença. Planejamos coisas para dizer para eles, mas Deus foi mais rápido. O tempo passou, o tempo acabou. Isso parece maldade aos olhos carnais que temos. Mas a providência do Senhor, irmãos, ela é santa. Ela não é perversa. Ela é boa. Isso deve alimentar os nossos corações, deve purificar os nossos corações de pensar que Deus é mal conosco. A Escritura nos diz: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Não pensem que Ele faz a perversidade com vocês. Ele é o Criador e nós não podemos chegar e alcançar os seus propósitos, entender porque Ele faz agora e não depois.
mas certamente ele é santo, certamente ele é sábio. José sente, ele queria mais tempo, ele chora sobre o seu pai, ele o beija. Aproveite o tempo com os seus entes amados. Muitas vezes nós, irmãos, brigamos por coisas tão pequenas. Pelos nossos desejos carnais. Não é isso que diz a palavra de Deus? De onde vêm as guerras entre vós? De onde? Senão dos vossos corações. Vocês militam, vocês guerreiam. E depois, quando o Senhor nos toma entes amados e queridos, nós ficamos lamentando, nos doendo e dizendo: eu não deveria ter brigado tanto, eu deveria ter aproveitado mais tempo. Aproveite agora, quando Deus lhe dá os seus entes amados. O seu esposo é o melhor esposo que você poderia ter. A sua esposa é a melhor. Os seus filhos são os melhores. Aproveite agora, porque Deus irá fazer a morte chegar. Nós não sabemos que horas. E depois lamentaremos. Mas saiba que na eternidade será infinitamente melhor. Jacó está sendo reunido ao seu povo. Ele continua vivendo. Saiba que a memória do seu ente querido continua lá. Ele vive. Só não está com você. E vai voltar. Você será reunido também, seja morrendo ou quando Cristo vier, a trombeta soar, e nós então todos teremos com ele nos ares. Nós seremos reunidos mais uma vez, e dessa vez, nunca mais, nós iremos nos despedir. Você percebe como a morte perdeu o seu ferrão? Não há por que se desesperar diante dela, ainda que nós, fracos, nos desesperemos muitas vezes quando ela vem. Jacó está vislumbrando a eternidade. José também precisa vislumbrar mais. A dor é normal? A dor é comum, ela é esperada. Seria estranho se José não abraçasse o seu pai e chorasse. Seria estranho olhar para o corpo de seu pai e ver que ele não está mais em vida ali e ficar intacto. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a dor não deve nos fazer perder de vista a esperança, a promessa. Chegada então a hora da morte, Deus reúne os seus filhos ao seu povo. Esse é o primeiro ponto. Agora passamos ao segundo. Esse será menor, ainda que em maior em versos. Nós vemos aqui que chegada a hora da morte, chegada a morte, Deus honra seus filhos diante do mundo. Não leremos todos os textos, mas alguns pontos aqui são necessários serem destacados. Perceba que mesmo abalado ainda pela morte de seu pai, mesmo chorando, José precisa tomar uma atitude. Verso 2 diz que ordenou então José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem seu pai. Parece uma quebra brusca, né? Não é na narrativa, na descrição da história. José está chorando, logo o outro versículo diz, ele ordena aos seus servos que embalsamem seus pais. O Egito, irmãos, é um local muito quente. É conhecido. É um local deserto. À noite a temperatura baixa, mas durante o dia é muito quente. E José, vivendo no Egito já há muito tempo, sabe que o corpo de seu pai, se deixado ali, irá se decompor muito rapidamente. Então, ainda que tomado pela dor do luto e da partida de seu pai, José precisa agir rápido. Porque ele jurou ao seu pai enterrá-lo, sepultá-lo, melhor dizendo, ali naquela caverna. Ele tem que cumprir isso. Ele tem que honrar o seu pai
E ele então age rápido, ele manda que os médicos ou os purificadores, eram assim chamados no Egito, embalsamassem seu pai ou mumificassem seu pai. Tenha curiosidade, se você tiver estômago, de pesquisar na internet como isso era feito. Era de uma sabedoria tremenda, mas também era necessário ter muito estômago para conseguir fazer a mumificação, o embalsamamento. Eles usavam sais que dissolviam os órgãos internos, e então, por isso, muitos dias, 40 dias, diz aí o verso número 3. E depois, então, de um tratamento com outros produtos, eles enrolavam o corpo das pessoas e então guardavam. E graças a Deus, irmãos, por isso, porque muito da história que se tem é devido a essa prática. Sem dúvida, uma prática que era envolvida com idolatria, porque a motivação deles fazerem isso era idólatra. Inclusive, colocavam até alguns artigos e essências pensando nos deuses que eles inventavam quando se encontrassem com aqueles que partiam. Mas certamente isso, a prática em si não é pecaminosa, e é por isso que José manda que embalsamassem o seu pai. Eram chamados purificadores porque de fato agiam para impedir, ou melhor, retardar a putrefação ou o apodrecimento do corpo depois de morto. José então manda que façam isso com pressa ao seu pai. E vejam, irmãos, durante esse processo, são 40 dias e mais 30 dias se lamenta a morte de Jacó, totalizando 70, como diz aqui no final do verso de número 3. 70 dias se lamenta a morte de um homem fraco que morreu doente, de um homem que tem muitos pecados, e muitas vezes até nós olhamos para a vida de Jacó e dizemos, será mesmo que ele era crente? Jacó tinha uma família como essa? Eu não faria assim desse jeito. Graças a Deus por isso. Isso lembra o fariseu, na verdade, que olha para o lado e diz, Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse. Mas veja a honra que Deus dá aqui a Jacó. Meus irmãos, só os faraós eram lamentados por 70 dias. Mas para ser mais específico, conta a história, 72 dias. Que grande honra Jacó recebe. Ele é pranteado e lamentado como rei do Egito. Deus, chegada a hora da morte, Deus honra os seus filhos perante o mundo. O Egito era uma das maiores nações daqueles dias, idólatras. Mas ainda assim Deus faz com que eles sigam esse grande cortejo, não só composto pelos descendentes de Jacó, mas os principais da casa, os principais da terra do Egito estão ali por causa da consideração a José. É isso que está escrito no verso número 7. Todo o mundo egípcio, idólatra contra Deus, está lamentando a morte de José, ou melhor, de Jacó. Como Jacó é honrado, como Deus inclina o coração desses homens. Como não precisamos nos preocupar, irmãos, com as nossas honras, porque Deus está cuidando dela. Quantas vezes ficamos pensando aqui, gastando tanto tempo, pensando no que dizer, no que dizemos, no que não dissemos, na nossa honra, no que pensam acerca de nós. Deus é quem nos honra.
Deus está cuidando e Ele cuida de tal forma que até mesmo em morte, Ele nos honra. O cortejo é grandíssimo, diz o verso número 9. Meus irmãos, aqui vemos que depois que acontece ali esse cortejo, é tão notável que os moradores ali da terra dos cananeus colocam o nome de Abel Mizraim, que é o pranto, poderia ser traduzido como o ribeiro dos egípcios, mas aqui é um trocadilho na língua original para mostrar o quanto choraram os egípcios. O pranto dos egípcios. O pranto do Egito. Sepultam Jacó. E José volta, ele continua a sua vida. E é assim que devemos fazer, mesmo com dor. O Senhor tratará os nossos corações, continuando a nossa vida, olhando para o alto, onde a nossa vida está escondida, com Deus em Cristo Jesus, aguardando a promessa. Eu quero finalizar depois de ver esses 2 pontos. Que chegada a hora da morte, Deus reúne os seus filhos ao seu povo. E em segundo lugar, chegada a hora da morte, Deus honra os seus filhos perante o mundo, diante do mundo. Eu quero terminar com algumas aplicações. Em primeiro lugar, como você vê a morte? Nós começamos falando daqueles que trabalham com o sepultamento, com todo esse processo, não é verdade? E muitas vezes eles são tidos ali como aqueles que são os maus necessários. O trabalho dele é o mal necessário. Ninguém quer ser um coveiro. Ninguém quer participar daquele processo. Mas a Escritura nos diz, irmãos, que é melhor estar na casa do luto do que estar onde há festa. Porque ali os homens veem o final da vida deles. Como você vê a morte? Eu quero falar a você que teme ao Senhor, que confia em Cristo. Você pode não se desesperar. Em Cristo. Em Cristo. Aquele em quem as promessas foram feitas. Você pode não se desesperar. Você não está vendo, mas o aguilhão da morte foi tirado. O ferrão da morte foi tirado. Ele dói, mas não é eterno. Não é eterno. A morte deixou de ser o nosso maior inimigo para ser aquela que nos leva como um cerimonial, uma cerimonialista, ou como qualquer outra que leva-nos até o noivo. Assim faz a morte, ela nos conduz ao Salvador das nossas almas. Ela não é nada mais do que isso. Como você vê a morte? Pense nela. Olhe nos olhos dela. Reflita acerca dela. É bíblico. Tempere o seu coração, pensando biblicamente, não pelos olhos pelas lentes do mundo, mas pelas promessas da nova terra. Pense acerca dela, se prepare para ela, para que quando a morte chegar, você seja como Jacó, um homem de 147 anos, doente, mas lúcido e com os olhos na nova terra. Seja fortalecido por essas promessas. Eu quero falar também a você que está aqui hoje e não conhece a Cristo, não faz parte da igreja. E eu faço a mesma pergunta: como você vê a morte? Talvez você diga: ela vai chegar para mim, ela chega para todos, é o fim de todos. Mas talvez você diga isso
tentando calar o grito dentro de você, o grito de medo e de desespero, porque você não tem esperança quando ela chegar. Porque você sabe que tudo o que você tem está aqui nessa vida. Então você não tem esperança com relação ao futuro. Então você fica acalentando a sua consciência dizendo, ela vai chegar mesmo. Mas e quando ela chegar? O que será de sua vida? Não terá mais volta. O relógio passa. O tempo não volta atrás. Você já viu pessoas partindo, você também partirá. Quando ela chegar, você encontrará um Deus que te abraçará, ou você encontrará um Deus irado, porque você não se dobrou diante dele, você rejeitou a mensagem de seu filho. Você pisou na cruz, você pisou na escritura, você quis esquecer dela, você nem mesmo lê ela, você não ama a Cristo e nem a sua igreja. Oh, meu querido e minha querida, Deus te chama ao arrependimento hoje. Não espere a morte chegar, porque chegada a morte, Deus reúne os seus filhos ao seu povo. Chegada a morte, Deus honra os seus filhos diante do mundo. Mas chegada a morte, Ele não reunirá aqueles que não são do seu povo ao seu povo. Ele colocará num local de sofrimento que só começa. E o corpo irá se unir à alma, e para sempre haverá dor e ranger de dentes. Chegada a hora da morte, Deus não honra aqueles que não são o seu povo. O mundo pode até honrar, mas isso é curto. Hoje é o momento em que o Senhor de toda a terra, o infinito Deus, diz: se arrependa. Aproveite a bondade em Cristo Jesus. Confie nos méritos dele e você será reunido ao meu povo. Essa é a primeira e grande aplicação desse texto. A segunda aplicação, meus irmãos, é como nós precisamos de sabedoria no momento do sepultamento. Veja, José rapidamente ordena que embalsamassem seu pai, mesmo com a dor do luto. Por vezes, nós não temos nem mesmo força aos nossos olhos, mas temos que agir para resolver providências quando partem nossos entes. São diversas. São questões bancárias. E os bancos, eles não têm muita empatia nessa hora, não é verdade? São heranças. Inventários têm que ser feitos. Há brigas na família por vezes. E nós, às vezes, doídos ainda pela dor do luto, temos que lidar com essas coisas. Elas urgem. São retiradas de objetos pessoais do local que era alugado, onde habitava o nosso ente querido. É uma mudança que tem que ser feita, tirando coisas maiores, bens maiores, de onde a pessoa falecida morava. Dívidas, então, se tem, os problemas são maiores ainda. E nos falta forças por vezes, mas a Escritura está nos dando, irmãos, a esperança. É nele, é em Deus que temos força para lidar com tudo isso. José arranca forças, certamente do Senhor, para mandar que embalsame seu pai. Com esse texto, ele é precioso para nós. Muitas outras aplicações nós teríamos, certamente, desse texto. Mas que ele seja para nós grande alento, que ele seja para nós lentes que nos ajudem a olhar para a morte nos olhos dela.
e não nos desesperarmos. Que Ele nos abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a lidar com esse assunto que ainda é tão digesto para nós. Nós rejeitamos muitas vezes em pensar na morte, mas ela faz parte da realidade. Ela nos lembra como o pecado entrou no mundo. Por isso que existe morte. Mas ela também é um lembrete para nós que por causa daquele que morreu em nosso lugar, aquele que abriu o peito em nossa frente e recebeu todas as setas da morte, aquele que sofreu em seu corpo, em sua alma, diante da morte, em nosso lugar, ela nos lembra dele, que ele morreu por nós. E uma vez que ele, tendo morrido por nós, nós nunca mais morreremos eternamente. A estrada continua, é um horizonte lindo. A nossa herança, diz o Salmo 16, é maravilhosa, é muito linda. É muito linda a nossa herança. Por causa dele. Ó Deus, ilumina que os teus raios de graça e bondade, Pai, cheguem aos nossos pobres corações, fracos corações, que não querem lidar com a morte, e que assim, ó Deus, percebamos que ela perdeu o seu aguilhão, porque Cristo recebeu esse aguilhão em nosso lugar. Dá-nos, ó Deus, a esperança eterna, cada vez mais concreta em nosso dia a dia. Abençoa aqueles que estão aqui sem Cristo, Senhor, que eles sejam salvos e que não morram eternamente, ainda que morram, vivam, como Jesus disse. Assim oramos em nome dele. Amém.